capítulo de número 20. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meus irmãos, com certeza, para ganharmos um tempo, o profeta Isaías, que é considerado profeta messiânico, ele estava em sua casa quando ele recebe da parte de Deus a incumbência de ir levar uma mensagem a Ezequias, rei de Judá, que estava enfermo, e enfermando foi para o leito, não sabemos há quanto tempo ele estava padecendo desta enfermidade, que a maioria dos pesquisadores e biblicistas acreditam que era um tumor. Ele estava sobre aquele leito, e Deus envia o profeta Isaías para ir até a casa do rei, para lhe entregar uma mensagem. É bem verdade que para se entregar uma mensagem positiva é muito fácil. Hoje nós temos muitos profetas fazendo isso. Às vezes eles até mesmo encontram uma e vai e diz que é Deus quem está mandando, quando Deus na verdade não mandou dizer nada. É um perigo isso, e muito grande, porque o Senhor diz: eu sou contra os profetas que dizem que eu falei quando eu não falei, quando vão e dizem que o Senhor mandou quando eu não mandei. Mas aqui não, aqui Deus está mandando. Só que a mensagem não era uma mensagem positiva, era uma mensagem de morte. Mas Isaías vai, e podemos perceber que a entrada no palácio para Isaías era uma entrada franca. Este homem de Deus, podemos dizer o pastor de Ezequias, por exemplo, ele tinha essa entrada com muita liberdade, e ele tinha uma ordem de Deus para entregar uma mensagem para Ezequias. E não é muito fácil, mesmo para um profeta da envergadura do profeta Isaías, chegar diante de um rei também, com o gabarito, com a grandeza do rei Ezequias, um homem de uma criatividade, de uma inteligência muito grande, um verdadeiro engenheiro, porque este homem, para que os inimigos não atacassem ou não tirassem as fontes de água da cidade, ele construiu um aqueduto para, mesmo em tempos de seca ou de sitiamento
Esta água vinha neste aqueduto de forma subterrânea. Outro sim, este homem proporcionou uma limpeza do templo. O templo estava fechado há muito tempo, imundiçado de tantos astarotes, de tantos Baal, mas este homem fez uma grande limpeza. Este homem realizou uma das Páscoas de maior avivamento na cidade de Judá. O profeta ou o rei Ezequias, mas estava ali Isaías com a mensagem de Deus para ele. E Isaías vai. Por certo, quando alguém comunica e diz: rei Ezequias, o Senhor tem uma visita. E quem é a visita? E alguém diz: é o profeta Isaías, que está aí para falar com o Senhor. Quem sabe o rei já pensou e disse: é o dia da cura, é o dia do milagre. Esse homem é o portador de boas novas, de boas notícias. Esse é o momento da restauração. Mande entrar. Isaías entra. Meus queridos, nós temos que entender que Ezequias, nessa época aqui, ele tinha 38 anos. Quem aqui tem 38 anos de idade? Olha, fica de pé aí, irmão, só para vocês verem mais ou menos o que é uma pessoa de 38 anos. Há mais alguém que tem 38 anos? Ali a irmã também. Pode se sentar, irmãs. Já deu para vocês perceber que são pessoas cheias de vida. É para isso essa ilustração. Esse homem tinha apenas 38 anos de vida. Esse homem com certeza tinha planos. Esse homem com certeza tinha sonhos. Esse homem tinha família. Esse homem tinha uma vida inteira pela frente. Mas estava em um leito. Estava em um leito. Meus amados, Isaías entra, até parece, no ministrar desta palavra que eu estou vendo o cenário. O rei está sobre aquela cama, e Isaías começa a transmitir a ele a mensagem de Deus. Olha, não é muito fácil você ter que chegar para alguém e dizer: Senhor, coloca tudo em ordem, porque chegou o fim dos seus dias. E outra coisa, meus irmãos, quando o médico ele decreta a morte de alguém, Deus está acima, e a palavra de Deus é maior do que a palavra do médico. Sim ou não? Quantos que acreditam nisso? Então levante a sua mão agora. Aleluia. Quando o diabo chega no nosso ouvido e diz: é chegado o final da sua vida, a palavra de Deus está acima da palavra do diabo. Sim ou não? Sim. Mas e quando é Deus que decreta? E aí? E quando é Deus que fala? Quantos creem que Deus vai falar muito essa noite? Aleluia. E quando é Deus que diz: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu entendo nesta palavra que o profeta Isaías estava dizendo para ele: olha, se você não agir, eu entendo que é profética essa palavra. O profeta Isaías estava dizendo a ele: se você não agir rápido, muita coisa vai ficar em desordem e em bagunça depois da sua partida. Era seríssimo. Mas antes de eu entrar no detalhe, eu preciso dizer a vocês o seguinte: é que Ezequias estava na prova. Estava na prova.
estava vivendo essa doença, que o estava levando um estado febril. Ele estava se definindo no meio, e não é fácil para alguém que está em uma liderança, em uma posição como a de que Ezequias estava, doente, enfermo. Só que não era simplesmente uma tribulação física por causa de uma doença. Ele estava sendo atacado pelo grande rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, que naqueles dias estava destruindo tudo que havia em volta, acabando com reinados grandíssimos, destruindo cidades, matando gente, levando pessoas cativas. Esse homem estava também atacando o rei Ezequias e mandava mensagens para ele que iria destruí-lo. Queria destruir Jerusalém, queria destruir o seu povo. Eu acredito que eu creio, os irmãos acreditam comigo também. Era um momento de tensão, era um momento de medo. É aquele momento quando você começa a perceber que tudo começa a chegar junto, os problemas começam a vir, e começa os ataques de todos os lados, e parece que vai ajudar um pouquinho. Às vezes uma enfermidade chega, às vezes a depressão se apresenta e diz: eu estou por aqui também, e você começa a ficar deprimido, começa a ficar com medo, começa a ficar tenso. E o que é tensão? Tensão é você estar esticado no máximo. Você deita, você não relaxa. Você está comendo, parece que não satisfaz, porque você está esticado no máximo. Você está deitado, mas parece que o corpo não relaxa. O sono não é um sono reparador. Era um momento de tensão e de medo muito grande para o rei Ezequias. Esse era o momento que ele estava vivendo ali. Não era muito fácil, era um momento muito difícil, mas Isaías chega para entregar a mensagem. Como eu disse, talvez o rei esperando uma palavra positiva, mas ele diz: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, ordena, arruma tudo, porque morrerás e não viverás. É nesse momento que Isaías entrega a mensagem e começa a sair. Quem sabe fez as suas despedidas ali, mandou o rei agir rápido, porque o decreto não era do homem, não era de médico. Esse homem, ele não consulta o horóscopo, nem a moeda. Ele faz uma coisa impressionante. Ele trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. É isso que eu começo realmente a ficar maravilhado nesta palavra. É que esse homem, na própria cama que ele estava, ele só vira e vira para a parede, e ele começa a orar a Deus, e ele começa a reivindicar a Deus. Ele começa a dizer a Deus que ele tinha crédito. Isso é importante. Você já viu quando alguém paga a conta do celular e ele vai fazer uma ligação? Aí tem um mocinho lá do outro
porque os seus créditos já foram. Você não consegue, você não tem crédito. Mas com Ezequias aqui, esse problema ele não havia. Ele virou para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor. Nessa tradução aqui diz assim: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, como tenho andado diante de ti com fidelidade, com integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou e disse: meus irmãos, vale a pena ter crédito em Deus. Quantos aqui, não peca não pegue, eu não quero que você pegue. Quantos aqui acreditam que tem crédito com Deus ao ponto de fazer essa oração? Ó, tem um Ezequiel levantando a mão. Tem mais algum aí? 1%. Ou 0,5%. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. Esse homem havia andado em fidelidade, em integridade. Então ele ora a Deus, e a oração, ela mudou o futuro de Ezequias. É importante a oração na vida do cristão, quando ele pode de fato orar a Deus, falar com Deus. Quantos lugares que às vezes ficam vazios num culto de sexta-feira, porque muitos desconhecem o que é o valor da oração, da fidelidade, da integridade. E nós vemos aqui que Deus, Ele reverteu a situação, porque Deus pode reverter e modificar as coisas ao nosso favor. A oração do crente sempre prevalece. Aleluia. Ele não tinha outra coisa a fazer. Ele não mandou buscar os médicos naqueles dias, nem os amoreiros, nem feiticeiros. Ele apenas virou seu rosto para a parede e falou com Deus, e Deus reverteu o quadro. Deus modificou e Deus muda. Deus é poderoso para isso, para mudar situações. Eu não lembro se é o Salmo 84 e o verso 11. Para mim esse versículo me veio agora na minha mente, que ele diz alguma coisa a esse respeito. Salmo 84 e o verso 11. Dá uma olhadinha no que essa palavra diz. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Glória a Deus. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Aleluia. É maravilhoso isso. Vale a pena ser fiel. Vale a pena pagar o preço. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu digo que vale a pena viver uma vida de fidelidade com Deus? Porque sem ela, meus irmãos, pode ser certo do que eu vou dizer, sem ela ninguém verá o agir de Deus. Agora, se você quer ver Deus agir na sua vida, agir no seu ministério, agir na sua família, agir onde você colocar as suas mãos, agir num momento como esse, onde tudo já estava fechado, onde havia um decreto de Deus, então seja fiel e você vai
Deus age. Agora, sem a fidelidade, você não vai conseguir ver o agir de Deus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja fácil ver o agir de Deus sem a fidelidade. Aleluia. Meus irmãos, eu estava analisando essa palavra ontem e parece que vendo Ezequias orando a Deus e chorando, porque no momento que o julgamento caiu, ordena a casa, porque você vai morrer e não viver. Quando ele se sentiu julgado, ele começou a tirar as cartas da manga e começou a falar com Deus. Aleluia. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto diz que ele chorou muitíssimo. Aleluia. A retidão, a integridade, a humilhação desse homem de Deus, no momento do julgamento, foi lindo. Aleluia. Mas uma das coisas que eu admirei quando lia esta palavra é que Deus, antes de curar o rei, Deus fez uma coisa que me impressionou. O que é que Deus fez? Antes de curar, Deus tratou do lar, da casa. Não sabemos, não há detalhes sobre o que estava acontecendo entre o rei e a sua casa, mas Deus sabia. Eu não sei o que se passa na sua casa, mas você e Deus sabe. Deus sabe o que se passa por lá, como vão as coisas por lá. Deus sabe. O que é que nós percebemos? Que o lar do rei é mais importante do que a própria cura. Primeiro Deus diz: ordena a tua casa. Aleluia. Para depois falar em cura para a casa do rei. Meus irmãos, o desejo de Deus é que os nossos lares sejam verdadeiros viveiros espirituais. Amém. Deus quer a família unida. Amém, Jesus. Deus quer que os cônjuges sejam fiéis um ao outro. Aleluia. Deus não quer infidelidade. Deus quer que a família seja feliz, que a família esteja unida. O diabo tem se levantado com uma fúria muito grande nos lares e está destruindo os casamentos, está colocando insatisfação na vida dos cônjuges. Essa maldição desse Facebook, desse WhatsApp, isso está destruindo os lares, está desgraçando as famílias. É um negócio tremendo. E Deus continua falando: põe em ordem a tua casa. Há milhares de anos atrás foi com Ezequias, mas essa noite ele está falando com os que estão aqui. Essa mensagem pode estar chegando agora para cada um de nós. Como veio para o rei, pode estar vindo um decreto para nós também. Por isso que nós temos que tomar cuidado sobre a necessidade de se restaurar relacionamentos. Eu sei que há pessoas difíceis que às vezes preferem morrer do que restaurar relacionamentos. São duras, são difíceis, às vezes mesmo dentro da própria família. Porque hoje, como
Não é os cultos que são frios, é que o diabo já quebrou lá. Às vezes a família sobe, mesmo que sobe para a igreja, mas sobe quebrada, sobe em desarmonia, sobe despedaçada, sobe faltando partes, não está bem em casa, pode chegar aqui que não vai ficar bem aqui também. Agora, se estiver bem lá, vai chegar aqui e vai estar tudo bem. A mensagem de Deus essa noite para nós aqui não é diferente da de Ezequias. Põe em ordem a tua casa. O que é que está precisando ser ordenado lá? E Deus disse ao rei: age rápido, para não ficar bagunça por aí. Muito cuidado, meu irmão. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Devemos tomar cuidado. É importante. Nós vemos aqui a forma como Deus ele trata com Ezequias. Primeiro ele trata do lar, da harmonia, da boa ordem dentro do lar, na vida da família, na vida do casal, na vida dos filhos, porque Ezequias tinha muitos filhos também e precisava de uma boa ordem. Não sabemos, como disse, o que estava acontecendo lá dentro da casa, mas Ezequias e Deus sabiam. Mas Deus trata primeiro da família, para depois tratar da cura do rei. É impressionante que Isaías entregou a mensagem e saiu. O rei fez a oração. Deus ouve e atende a oração de Ezequias. Ezequias nem tinha saído do pátio. E Deus disse para ele: volta lá de novo. Volta lá. Aleluia. E diga para Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus ouve oração e Deus vê lágrima de crente fiel. Aleluia. E disse: olha, Deus está dizendo que Ele vai acrescentar mais 15 anos de vida para você. Que prêmio, que presente. Aleluia. Eu disse há pouco que a oração mudou o futuro de Ezequias. O servo que estava por perto ali gosta da boa ordem, pensou em preparar o velório do rei. Só que a oração mudou o futuro do monarca, porque Deus pode mudar as coisas. Quantos acreditam que Deus